Olá, pessoal. Peraí, deixa eu ligar aqui o Instagram agora. Olha só, pessoal, estamos novamente no ar. Mais um sábado à tarde, mais um encontro, mais uma aula ao vivo para a gente falar sobre inovação, empreendedorismo, negócios inovadores, tecnologia, ação, liderança, startups, open innovation e um pouco de cada coisa para que a gente possa montar um portfólio dessas nossas aulas aos sábados. Lembrando que todas essas nossas aulas estão sendo gravadas e estão subindo no feed do nosso Instagram, e também todas as aulas estão lá no canal do YouTube, youtube.com/Marcos Linhares, Marcos com U, Marcos Linhares, tudo junto. Nosso canal do YouTube está lá, trazendo todas as aulas. Esse é o nosso 9º sábado, então a gente já está com 2 meses aí, todos os sábados, nos encontrando, trazendo conteúdo. Lembrando que esse conteúdo que eu trago para vocês tem a ver com as aulas que eu ministro na graduação, na pós-graduação, mestrados, tem a ver com o conteúdo do meu livro, que está disponível nas principais livrarias do Brasil, ou você pode ir lá no site do Choque, né, que é o choqueonline.com.br, e ali você pode ter acesso direto à Amazon, e lá na Amazon você realizar a compra do livro. E essas aulas, elas estão todas salvas, tanto no feed do Instagram, quanto no... Olha o Elmo entrando aí, o Merval, galera que está aqui todo sábado. Tanto no feed do Instagram, quanto no nosso canal do YouTube, certo? Então, o pessoal já está chegando, já está entrando, nossos colegas que não faltam estão por aqui todos os sábados, para a gente poder crescer mais ainda o número de alunos. Está na hora da gente mandar o aviãozinho aí, né? Vamos mandar um aviãozinho, pelo menos para mais 2 ou 3 pessoas. Hoje, o tema da aula é uma provocação, tá? Não sei se você viu o título aí, tem a ver como o seu negócio está preparado para a próxima pandemia. Nós vamos continuar no mesmo tema, só que hoje eu quis fazer essa provocação, por quê? Na aula anterior à passada, né, nós falamos dos 3 componentes do mercado 4.0: gente, negócios e tecnologia. Na aula do sábado passado, nós falamos de gente. Como assim, gente? Falamos de transformação digital. Mas, Marcos, transformação digital não seria contratação de pessoas para poder fazer com que a empresa seja mais tecnológica? Não. Transformação digital tem mais a ver com pessoas do que com tecnologia. Eu vou explicar por quê antes da gente começar a aula de hoje, para fazer uma recapitulação da aula passada. Quando se fala em transformação digital, não pense que transformação digital é você trazer para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua instituição, para a sua casa, tecnologia, tá? Não é trazer novos softwares, novos hardwares, novos sistemas de automação, RFID, IoT, Deep Learning, Machine Learning. Não é isso, tá? Não é isso. Transformação digital tem a ver com a formação das pessoas para que elas possam se abrir para dar acesso a novos processos que, na grande maioria das vezes, por ser digital, obviamente vai trazer tecnologia. Então, quando se fala em fazer transformação digital numa empresa, numa instituição, numa escola, numa barbearia, numa farmácia, na sua casa, você, antes de tudo, tem que preparar as pessoas. E como é que você prepara as pessoas para a transformação digital? É fazendo a conexão dessas pessoas com possíveis problemas que existam na empresa e que esses problemas vão ser resolvidos juntando as pessoas com uma possível tecnologia. Lembrando que a tecnologia e a transformação digital, elas são meios de solução de problemas. Então, se as empresas têm problemas, se as casas têm problemas, as escolas, as instituições,
esses problemas, obviamente, afetam pessoas. E essas pessoas, são elas quem se predispõem a se abrir para aceitar que as soluções de alguns problemas sejam feitas por meio de alguns instrumentos, e esses instrumentos podem ser a tecnologia. Então, não existe transformação digital de cima para baixo, né? Como a gente fala nas empresas. Não existe transformação digital top-down. O que existe é, toda empresa que for fazer transformação digital, ela tem que antes preparar o terreno, ela tem que antes mostrar para todo o seu corpo de pessoas que fazem parte daquela instituição, daquela empresa, que há necessidade da solução de novos problemas com algumas novas tecnologias. E essas pessoas dão acesso. E quando se fala em dar acesso, a gente precisa entender que a diferença entre uma tecnologia promissora e uma revolução é o acesso. É simplesmente o acesso. Não existe revolução a partir de nenhuma tecnologia ou de nenhuma transformação digital se as pessoas não se abrem para aceitar a tecnologia. Então, o primeiro ponto que a gente viu na aula passada foi gente. Falamos de pessoas. E o que foi que a gente falou sobre pessoas? Nós falamos, por exemplo, que 2 de cada 3 alunos do ensino médio hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem, que provavelmente vão ser derivadas de transformação digital. Falamos que as maiores empresas, as 5 maiores empresas do mundo, saíram do ranking da revista Fortune 500, porque deixaram o digital, não aceitaram o digital. Nós demos aqui o exemplo da Kodak, que por sua vez foi quem patenteou a máquina fotográfica digital e que achou que não deveria ser aquele momento. Ela teve o próprio receio de arriscar no mundo digital, mesmo sendo dono da propriedade intelectual da máquina fotográfica digital, porque o lema da Kodak era o quê? Nós compartilhamos momentos. E o que a gente está fazendo aqui no Instagram é isso, a gente está compartilhando momentos. O Instagram faz isso, o Facebook faz isso, o LinkedIn, só que a Kodak jamais imaginou que isso seria uma substituição das fotografias impressas não, né? Antigamente a gente chamava de reveladas, revelar uma foto. Não sei se tem alguém desse tempo aqui, mas a gente falava em revelar fotos, e hoje a gente fala em imprimir fotos. Essa diferença entre revelar e imprimir foi o que fez a Kodak, por exemplo, nos anos 70, patentear a máquina fotográfica digital, deixar essa patente parada por um processo de não acreditar numa revolução, não só da fotografia, mas dos momentos compartilhados. Então, hoje a gente compartilha momentos pelo Instagram, o que antes seria o compartilhamento da foto impressa, ou como na época, a foto revelada. E para a Kodak não existia a possibilidade do ser humano trocar um produto físico, uma foto impressa, por uma foto num celular, numa tela, numa máquina, num computador. Então, quem decide isso? Quem decide isso são as pessoas. São as pessoas que, por exemplo, podem fazer com que determinadas empresas saiam de 0 a 1 bilhão de dólares em poucos anos, como o Instagram, Airbnb, Snapchat. Por que isso acontece? Será que só existem essas empresas no mundo com esse mesmo perfil de compartilhamento? Não. Imagine quantos Facebooks quebraram. Imagine quantos Instagram não vingaram, quantos Snapchats não vingaram. Por quê? Porque algumas pessoas não interagiram com ele. O Rinaldo está dizendo aí que para tirar uma foto 3x4, 15 dias para revelar. 15 dias. Então, já falar da selfie, vou até anotar aqui. Qual é a diferença? Por que a selfie ela tem uma diferença na questão da fotografia, né? Não, selfie, a gente sempre tirou selfie. Eu tenho até uma palestra que eu falo, eu tenho foto dos meus pais quando namoravam ainda, que eram selfies. Eles pegavam uma máquina analógica, apontavam para eles dois, o casal, tiravam a foto numa máquina analógica. Depois, quando iam revelar a foto, tava lá uma selfie, o braço aparecendo, tudo. Mas qual é a diferença? O que revolucionou esse processo de compartilhamento? Não foi a selfie sempre existiu. O que revolucionou o processo de fotografia, de compartilhar momentos, foi a instantaneidade da fotografia. É o fato de, naquele momento em que eu tiro, em que eu faço uma selfie, ela está... Exatamente, grande São Moisés, né, Val? Então, a questão da selfie hoje é
no momento em que você faz a selfie, ela está instantaneamente sendo compartilhada. Porque você muitas vezes faz a selfie no próprio Instagram, no próprio Facebook, no próprio WhatsApp, e dali você dispara. Como o Rinaldo falou, não dava para fazer isso na época da máquina analógica. Você tirava uma selfie hoje, levava para uma empresa para revelar amanhã não, que amanhã é domingo, né? Segunda-feira. Então você passava o final de semana tirando selfie, e aí você só ia ver suas fotos depois de 15 dias. Então, essa é a questão da amplitude de uma transformação digital. As pessoas é quem se abrem para a possibilidade de aceitar. Ou seja, eu abro a minha mentalidade para ter acesso ao digital. Então, por isso que quando se fala em transformação digital, nós não falamos de inclusão de tecnologia nas empresas, nas instituições, nas escolas ou nas casas, onde quer que seja. Quando a gente fala em transformação digital, a gente fala o seguinte: as pessoas daquele local estão dispostas a dar acesso a novas soluções que vão resolver velhos problemas num formato diferente, num modelo diferente de solução, que geralmente é trazido pelo mundo digital. Essas pessoas que trabalham na empresa estão dispostas a isso? E mais, as pessoas que consomem estão dispostas a consumir o teu produto agora a partir de uma transformação digital? Ou o teu produto ainda requer determinados comportamentos físicos? Porque, por exemplo, aqui a gente tem exemplos de empresários que tem aqui, por exemplo, como o Merval, que está aqui, que faz distribuição de alimentos. Então, ele pode ter uma parte da empresa dele no pensamento digital, ou seja, ele pode atender no digital, ele pode fazer mídia no digital, ele pode ajudar o cliente dele a vender, porque ele distribui o produto no atacado e o cara vai lá e vende no varejo. Só que ele tem uma parte física na empresa dele, que é o quê? A logística, de entregar. Tudo bem, então como é que eu posso melhorar essa logística? Eu posso criar um software, eu posso comprar um software, licenciar um software. Mas os funcionários dele vão estar dispostos a usar um novo software ou aquilo vai atrapalhar mais? Então, tudo isso tem a ver com pessoas. Então, isso é um aspecto que a gente viu muito forte na aula passada. E nessa aula passada, nós percebemos que a transformação digital ela é referente a um aceite de acesso e mentalidade por parte do usuário para aceitar uma determinada tecnologia. Então, não se fala que transformação digital é inclusão de tecnologia numa empresa, numa instituição, numa escola, numa casa. A transformação digital, ela parte do princípio de que a diferença entre uma tecnologia promissora e uma revolução é o acesso. Quando se fala em transformação digital, por exemplo, no caso de algumas tecnologias promissoras, a gente pode pegar o próprio celular. O próprio celular traz a maior prova de transformação digital que a gente tem nos últimos 30 anos. Porque quando o celular chega nas mãos das pessoas há 30 anos atrás, ele era apenas um telefone, ou seja, por que um telefone? Porque ele fazia apenas duas coisas, ou ele ligava, ou ele recebia ligação, porém ele tinha uma vantagem sobre o telefone fixo, porque ele era um telefone móvel. O telefone fixo é fixo, móvel é móvel. E por quê? Qual era a inovação do telemóvel, né? Do celular, que é o telefone móvel? É o fato de você poder falar com qualquer pessoa, estando em qualquer tempo e em qualquer lugar. Só que aquele telefone era extremamente caro e ele era extremamente restrito a uma determinada classe que tinha uma determinada burocracia para comprar. Só para você ter uma ideia, para você comprar um celular, quando ele chegou nas mãos das pessoas, você teria que comprar uma linha telefônica. Uma linha telefônica é meio que antigamente era um investimento como um carro. Você, inclusive, tinha que declarar no imposto de renda. Então, para os mais jovens que estão aqui, não sabem o que é isso, mas linha telefônica, para você ter uma ideia, você, quando fazia o seu imposto de renda, você declarava um terreno, uma casa, um carro e uma linha telefônica. Tinha gente que comprava, investia em linha telefônica para alugar linhas telefônicas. E aí, quando o celular chega basicamente com duas operadoras no Brasil. Primeiro foi a TIM e depois foi a BCP Celulares, que depois veio a ser comprado pela Claro. Aí depois veio a Oi, depois veio a Vivo. Então, essa entrada da telefonia móvel, ela é uma das maiores provas de transformação digital. Por quê? Porque nós começamos a ter acesso. Isso quer dizer o quê? O celular, além de começar a fazer outras funções do que ligar e receber, então, a primeira função que o celular teve depois de ligar e receber foi o BINA. Talvez você não saiba o que é BINA, mas os mais jovens não sabem, mas
Os mais velhos aqui talvez já tenham ouvido falar do BINA. E o BINA é o chamado identificador de chamada. Hoje, é a coisa mais banal do mundo, o meu celular tocar e eu saber quem está me chamando. Mas antigamente você pagava como um serviço à parte para ter no seu celular uma identificação de chamada, saber quem estava ligando. Então, um celular já podia ligar, receber chamada e identificar chamadas, identificar quem estava ligando, você tinha que pagar por fora. Aí tinha uns SMS, começou a chegar os SMS, caríssimo, você mandar um SMS era caro. E detalhe, você só mandava uma mensagem de celular de SMS se a outra pessoa tivesse um celular top que recebesse SMS. Então, imagina a dificuldade que era isso. Aí logo depois veio o rádio no celular, depois veio a internet no celular, enfim, para começar, a câmera surgiu antes da internet, né? A câmera no celular antes da internet, você tinha que colocar um cartãozinho de memória. Então, imagine a dificuldade. Porém, era uma coisa tão necessária e que também ligava muito ao status, né? Então, quem tinha um celular tinha um pouco do status quo da coisa, né? Que ele começou a trazer a necessidade de acesso a essa tecnologia. Então, as pessoas se abrem. Então, no momento que as pessoas se abrem a dar acesso para essa tecnologia, ela revoluciona. E tá aí, não vou mais nem falar do exemplo do celular, porque a gente sabe hoje que o celular faz tudo. Ele até liga e recebe ligação, porque isso não é mais a função principal dele. Hoje você fecha negócios no celular. Hoje você compra pelo celular, hoje você vende pelo celular. Isso, provavelmente, pouquíssimas pessoas iriam imaginar isso há 30 anos atrás, que você poderia pegar um aparelho na palma da sua mão, estar conectado a uma rede, essa rede se chama internet, e essa internet faz com que pessoas estejam conectadas numa rede, elas se encontram nessa rede, elas se comunicam nessa rede, elas trocam informações nessa rede, elas trocam conteúdo nessa rede, elas consomem conteúdos nessa rede, e elas compram, vendem, pagam, recebem, movimentam, transacionam milhares e milhares e bilhares de dólares, de reais, enfim, bilhares de qualquer moeda. Então, esse processo de transformação digital é o que faz com que revoluções aconteçam, mas isso é possível se as pessoas derem acesso. Então, a gente, resumindo essa parte de gente que a gente falou na aula passada, é basicamente isso. Então, hoje eu trouxe o quê? Hoje eu trouxe a visão do negócio. Então, na aula passada a gente falou muito sobre pessoas, essa possibilidade de acesso, e hoje nós vamos falar sobre negócio. Por isso que o título da nossa aula de hoje é como vai estar o seu negócio na próxima pandemia? Espera aí, Marcos. Como vai estar meu negócio na próxima pandemia? Que pandemia? Vou já falar, mas eu vou falar depois que você pegar o aviãozinho aí e enviar pelo menos para 3 ou 4 pessoas que precisam escutar isso. Ou seu chefe, ou sua equipe, seus funcionários, seu professor, ou se você é professor, seus alunos. Manda para uma galera agora esse aviãozinho, pelo menos para mais 3 pessoas que precisam ouvir a resposta disso. Eu estava dando uma palestra essa semana e um professor chamado Ricardo Queiroz, nós começamos a discutir sobre pandemia, o que a pandemia trouxe, e aí nós chegamos a essa pergunta. Caramba, como é que os negócios estão se preparando para a próxima pandemia? E aí fica essa pergunta para você aqui agora, e é isso que nós vamos discutir hoje. Porque quando eu falei do tripé do mercado 4.0, eu falei de gente, negócios e tecnologia. Aula passada nós falamos de gente, e hoje nós vamos falar sobre negócios. Então, você já parou para pensar o que aconteceu nessa pandemia quando se trata de mercado, de revolução tecnológica, de transformação digital? É logicamente que eu não estou falando dessa pandemia como um problema seríssimo, né, humanitário, de saúde. Não, isso não resta dúvidas, isso é bem claro para todos nós, o quanto isso impactou nas nossas famílias, com os nossos amigos. Eu perdi amigos, eu perdi familiares, a minha família ainda hoje é muito abalada com a perda de familiares, de amigos. É logicamente que essa pandemia deixou uma marca de saúde, uma marca social, uma marca humanitária, uma marca psicológica muito forte das pessoas. Mas aqui nós vamos falar de como os negócios estão envolvidos nisso. Não estou falando de abertura ou não abertura de mercado, não é isso. Estou falando de como as empresas se depararam com isso e como elas vão se deparar com a próxima pandemia. Então vamos começar.
Vamos lá, gente. Eu acho que está na hora da gente apertar o coraçãozinho aí, tá? Está na hora de apertar o aviãozinho para poder a gente convidar mais gente. Eu vou até já disparar os meus foguetes aqui, então se você quiser, já dispara aí também, porque o negócio hoje é pesado. Mas vamos lá. Lá vai a pergunta que não quer calar. Como estará o seu negócio na próxima pandemia? Como estará o seu negócio na próxima pandemia? O que foi a pandemia? Tem um autor chamado Nassim Taleb, que ele tem um livro muito legal que se chama A Teoria do Cisne Negro. O que a teoria do cisne negro diz? Ela diz que tudo permanece, tudo parece permanecer sob controle, até que um evento disruptivo mostre que nada estava sob controle. Tudo parece estar sob controle, até que aparece um evento de disruptura, ou de ruptura, desculpa, de disrupção, e que mostra que nada estava sob controle. Nada estava sob controle. Nassim Taleb escreveu isso há algum tempo, e logicamente que ele estava falando, inclusive ele falava muito disso no mercado financeiro. Né? Ou seja, você está investindo numa bolsa, numa empresa que está muito bem, mas vem uma notícia e quebra. Mas qual é a teoria do Black Swan? Né? Qual é a teoria do cisne negro? A biologia, ela caracteriza animais por espécie e gênero. Então tem uma espécie de animal chamado cisne, que ele faz é uma ave, e o cisne na biologia até um tempo atrás, até algumas décadas atrás, para a biologia, todo animal que era uma ave com característica A, B, C, X, Y, Z, se caracterizava como cisne. Dentre essas características, a principal característica era o quê? A cor branca. Para a biologia, até décadas atrás, não existia cisne que não fosse branco. Todo cisne era branco. Nem toda ave branca era um cisne. Né? Você pode ter uma galinha branca, mas todo cisne era branco. Para a biologia, até algumas décadas atrás. Até que um determinado biólogo estudioso achou, em determinada região do mundo, se eu não me engano, pela Oceania, uma ave com todas as características biológicas do cisne, porém, ela não era branca, ela era preta. E isso quebrou toda a teoria biológica sobre o cisne. Então, Nassim Taleb traz isso para a obra dele da seguinte forma: aquele cisne negro sempre existiu, porém nunca tinha sido catalogado, e criou-se uma regra, mas ele não era uma exceção da regra, ele fazia parte da regra. Só que estava tudo tão preparado, estava tudo tão teoricamente planejado, que ninguém esperava um evento de disrupção de uma teoria tão antiga. Então, quando se fala disso, a teoria do Black Swan é a teoria que tem a ver com o mercado, primeiro, não está nem aí para o que você planeja. O mercado não está nem aí, o mercado não está nem aí para o que você planeja. Segundo, não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Não existe estabilidade no seu emprego, não existe estabilidade no seu negócio, não existe estabilidade nem para um servidor público. Porque tudo pode ser, tudo pode sofrer uma interferência de um evento que estava crescendo ali por baixo das águas, né, de um iceberg, e que ele pode ser um evento de ruptura social, econômico, humanitário, de saúde, como foi a pandemia. Então, a pandemia, obviamente, não foi algo que as pessoas preveram. Porém, as grandes empresas que já estavam se preparando para uma transformação digital foram aquelas que menos sofreram. Então, a pandemia, o Covid-19, ele é o quê? Ele foi um cisne negro, ele se enquadra na teoria do cisne negro. Então, muitas empresas que estavam trabalhando em transformação digital, ao contrário de outras, fizeram foi crescer durante a pandemia. Então, o que a pandemia trouxe nesse mundo dos negócios? A pandemia, ela antecipou o nosso futuro. O nosso futuro, quando se trata de hábito de consumo e formas de consumo. A pandemia antecipou o futuro, eu poderia dizer que ela antecipou de 5 a 10 anos tudo isso que a gente está usando hoje,
nós iríamos utilizar só daqui a 5 ou 10 anos. Os meus filhos hoje assistem aula remotas. A gente, durante a pandemia, fez consultas médicas remotas, vídeo consulta. Durante a pandemia, muita gente passou a ter que usar aplicativos de bancos, porque não queria ir num banco para fazer o pagamento, então ele pagava tudo pelo aplicativo, movimentava tudo pelo aplicativo. Durante a pandemia, a gente não poderia mais ir a um restaurante, mas a gente continuava a pedir comida. Então, esse processo, ele traz uma disruptura no mercado, porém, já existiam algumas ferramentas capazes de suportar a ruptura, que é o Black Swan. Então, o que foi que a pandemia trouxe? Uma antecipação do futuro. A pandemia trouxe a antecipação do futuro. E aí, onde é que estão as empresas que deram de cara com essa pandemia? Vamos lá. Assim que a pandemia começou e tudo foi fechado, eu recebi alguns telefonemas que diziam o seguinte: ô Marcos, cara, eu preciso urgentemente fazer um site para minha empresa. E eu dizia assim, cara, mas urgentemente era 5 anos atrás. Então, você está extremamente atrasado. Não, mas é porque a pandemia chegou agora. Sim, mas a pandemia chegou agora, mas as pessoas já tinham determinados hábitos de consumo em que a primeira fonte de busca era a internet. Eu não vou muito além. Não precisava da pandemia para que você, por exemplo, sempre que escutasse falar de uma pessoa, você ia no Google e pesquisava sobre a pessoa. Se você escutasse falar sobre um livro, você ia no Google, pesquisava sobre o livro. Se você quisesse, por exemplo, aprender a dirigir, você ia no Google e pesquisava sobre uma autoescola. Se você quisesse pedir alguma comida, você ia no Instagram de um restaurante para ver o cardápio. Isso antes da pandemia. Então, alguns setores e alguns comportamentos já existiam antes da pandemia. Gente, o iFood existe antes da pandemia, o Airbnb, o Uber, o Snapchat, o Instagram, todas essas empresas existem antes da pandemia. A Stone, o aplicativo do Banco do Brasil, o PicPay, todas essas empresas já existiam antes da pandemia. A Magalu já existia antes da pandemia, o Mercado Livre. Ou seja, as pessoas já tinham hábitos digitais. Eu até falei isso na aula passada. O consumidor, ele sempre está à frente da empresa. Os consumidores sempre estão assimilando novas tecnologias, novos hábitos de consumo ou novas formas de consumir antes das empresas. As empresas sempre estão atrasadas. E elas estão atrasadas porque elas têm muitas certezas. Ela sempre tem a certeza de que ela conhece o perfil do cliente, ela sempre tem a certeza que conhece o motivo pelo qual ele consome, ela sempre tem a certeza de que aquele lugar que ela está é o melhor lugar, ela nunca vai sair dali, ela tem a certeza de que não vai para a internet, porque na internet se perde dinheiro e nem todo mundo compra pela internet. Gente, todo mundo que tem muita certeza cai exatamente na teoria do Black Swan, cai exatamente na teoria do cisne negro. Então, eu tenho uma palestra que se chama Vamos Sabotar as Certezas, que é exatamente isso. As empresas que definiram as suas certezas antes da pandemia, foram aquelas que durante a pandemia saíram correndo para montar um site, entrar num aplicativo, tentar vender online, só que já estava tarde, chegaram atrasados. Então, minha pergunta da aula de hoje, para você que está chegando aí, pode até compartilhar com alguém, para que possa interessar esse tema de hoje, é como vai estar o seu negócio na próxima pandemia? E aí você pode até pensar assim, mas Marcos, você está sendo muito pessimista, né? Porque essa pandemia, com a vacinação agora, as coisas estão começando a melhorar, boa parte dos negócios já começaram a voltar ao normal. Então, como é que você está falando da próxima pandemia? Essa pandemia, repetindo, ela foi um efeito de cisne negro. E quem garante a nós que não vai haver outra? E talvez numa velocidade muito mais rápida. E talvez num período muito mais rápido do que a gente espera. Nem que seja talvez uma terceira, uma quarta, uma quinta onda dessa mesma pandemia. Mas onde vai estar o seu negócio? O seu negócio já começou a se acomodar novamente porque as coisas estão voltando ao normal? Ou o seu negócio já está voltando a atender, entre aspas, normalmente, porém sem desprezar a possibilidade de um outro evento de ruptura, né? Seria a destruição criativa. A destruição criativa, Rinaldo, olha como é interessante. A destruição criativa, ela só acontece em quem tem excessos de certeza. O excesso de certeza te leva para uma zona de conforto,
E essa zona de conforto faz com que sua certeza se fortaleça dentro de quatro paredes, dentro de um formato extremamente bitolado, dentro de um formato cego, ou pelo menos míope. A destruição criativa, ela só está nas mãos de quem está na zona de conforto. Todas as vezes que você se sentir desconfortável, a sua cabeça, até mesmo por nós seres humanos, homo sapiens, termos a capacidade divina de imaginação, aí a imaginação, ela é o início do processo criativo, que é o início do processo de inovação, né? Uma cadeia, eu imagino, transformo isso em ser criativo, e se eu vendo isso, eu passo a inovar. Eu coloco isso no mercado. A destruição criativa, ela é resultado do excesso de certeza. Então fica um convite para todos nós aqui, ó. Vamos sabotar as certezas. Vamos sabotar as certezas. A destruição criativa, ela é diretamente ligada ao processo de certeza que te coloca numa zona de conforto e te cerca de muros, não vou nem dizer grades, de muros, porque aquilo vai te deixar ou cego ou pelo menos míope em relação ao mercado. Que miopia de mercado é essa que a gente está falando, então? Mesmo na perspectiva de que essa pandemia está, talvez, acabando, não sei, talvez ainda vai durar um ano ainda, determinados protocolos, mas ela começou a abrir mais oportunidades de negócio, mas isso não quer dizer que não vai aparecer um outro processo, um outro evento disruptivo. Esse evento disruptivo pode ser, por exemplo, a China e os Estados Unidos entrarem num conflito econômico. Por que não? Ou o processo na Europa está... ontem mesmo teve um problema sério entre o governo francês e o governo americano, isso aí atingiu a Bolsa. Então ninguém sabe, não dá para saber. Então, existe a inovação, ela tem dois formatos. Você inova por pendência, ou seja, para resolver problema. Então, quando você vai resolver problema, você já está atrasado. Então, quando você inova para resolver problema, o problema já existe. Então, você já começa, teoricamente, atrasado. Ou você inova por tendência. Então, a diferença é só uma letra, né? Ou o P de pendência, ou o T de tendência. Então, você inova por pendência para resolver problema, ou você inova por tendência para imaginar, ou seja, você já está imaginando possíveis eventos de disrupção que fazem com que você pense e responda essa pergunta da aula de hoje. Como estará o seu negócio na próxima pandemia? Como estará o seu negócio no próximo evento disruptivo? Como estará o negócio diante de um processo em que, se você tiver muita certeza, eu estou no lugar certo, meu ponto está no lugar certo, eu não tenho, meu site não precisa ser alimentado, eu tenho uma loja online, mas como as coisas estão voltando ao normal, eu vou deixar minha loja online lá, não vou fazer nenhum esforço de fazer ela funcionar. Black Friday está chegando, mas eu não vou mexer na minha loja online, tá? Não vou mexer na minha loja online, porque eu acho que não faz sentido, porque eu já estou começando a ter certeza novamente. Você destrói sua criatividade. Você destrói sua criatividade. E sabe o que é acontecendo agora, trazendo de volta para a nossa discussão? As grandes empresas, nesse processo de transformação digital, elas estão sendo destruídas pelas pequenas empresas. E quando eu falo pequenas empresas, não é a pequena e média empresa física, não. São as startups. Então, eu estava fazendo uma live com o presidente do Sicoob e ele disse assim para mim: Marcos, nós somos um tubarão, mas está cheio de sardinha, sabe, mordendo a gente. Então, as grandes instituições, as big companies, elas estão sendo incomodadas por pequenas empresas que têm um nível de flexibilidade de tecnologia e de processo de digitalização e de experiência de usuário e de consumo tão grande que essas grandes empresas elas estão tendo que fazer dois caminhos básicos. Ou elas compram essas startups e trazem para dentro, ou elas fazem inovação aberta, né? O processo de Open Innovation. E é disso que a gente está falando nessas aulas, das duas últimas aulas para cá, né? É como tornar você um especialista em inovação, mas um especialista em inovação aberta. Ou seja, não feche a porta das suas empresas para inovação. Não feche a porta do seu negócio para inovação. Olha, o Rafael entrou aqui. Olha, vou dar um exemplo. O Rafael, que é um dos fundadores da Heavy Guys, um exemplo de transformação digital. Existe hábito de consumo mais forte do que você comprar gás de cozinha, mesmo sabendo que ele está acima de R$100, mas a gente precisa cozinhar e tem que comprar.
E existe hábito de consumo maior do que comprar um gás de cozinha meio-dia, porque, logicamente, meio-dia, na hora do almoço, quando você está fazendo o almoço, o gás de cozinha vai acabar. Então, esse processo de entender como é que as pessoas consomem o gás de cozinha fez com que o Rafael, que entrou aqui agora, o Rafael e o Igor, criassem, alguns anos atrás, uma startup chamada Heavy Gás. A Heavy Gás, Igor, Rafael, você pode entrar para poder falar da Heavy Gás para a galera? Veste a camisa, penteia o cabelo aí, bora falar. Se você quiser, eu te adiciono aqui. Mas vamos lá. Olha a transformação digital. Eles digitalizaram a gestão das revendas de gás. Poxa, mas interessante. Pois é, preste atenção. Ó, o Open Innovation não feche sua empresa para a inovação. Mesmo que ela seja uma revenda de gás, mesmo que ela seja uma barbearia, mesmo que ela seja uma lanchonete, não feche. Agora, a barbearia, a revenda de gás, a lanchonete são empresas pequenas. Rapidamente elas conseguem se adaptar e conseguem se abrir para uma inovação. Agora imagine, gente, as grandes empresas. Imagine, por exemplo, vamos pensar aqui, o Armazém Paraíba, no Piauí, se abrir para a inovação. Já pensou isso, gente? Como é que seria? Imagine o grupo Paulo Guimarães, o grupo M. Dias Branco, lá em Fortaleza, o grupo Uninassal de Recife, enfim, grandes grupos. Imagine. Opa, o Rafael vai entrar para falar um pouquinho para a gente sobre inovação no mercado do gás. Rafael, você tem um pitch de 3 minutos para a gente conversar. Vou convidar aqui o Rafael. Olha, pela primeira vez nas nossas aulas de sábado, convidando ao vivo uma pessoa para me ajudar a falar sobre inovação. E aí, cara, como é que você está? Tudo bem, Marcos? Tudo bom? Cara, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que você está sempre entrando nas nossas aulas dia de sábado, e hoje a gente está falando de um tema muito especial, porque, Rafael, nas duas últimas aulas eu falei sobre o tripé do mercado 4.0, gente, negócios e tecnologia. Na aula passada eu falei de gente, ou seja, as pessoas se abrindo para dar acesso à tecnologia. E hoje eu estou falando de empresas, de negócios, empresas que precisam se abrir para novas tecnologias. Então a gente vê grandes empresas fazendo Open Innovation. Vou dar um exemplo aqui pertinho da gente, no Piauí, o Grupo Mateus, aqui em São Luís, que você conhece o João Silva, que está lá no espaço Black Swan, fazendo o Open Innovation do Mateus. Então, o que o Mateus faz no Open Innovation em São Luís? Ele é uma empresa grande, tem muitos problemas. Olha o Anderson entrando aí, ó. Tem grandes problemas, então é uma rede gigante com grandes problemas. E, obviamente, esses problemas ele poderia resolver de duas formas. Ou ele poderia montar um setor de inovação e contratar a gente, e aquilo ali ia ficar caro, mão de obra, encargos salariais, aquelas pessoas ainda iriam ter que entender os problemas para depois criar soluções, ou ele faz como ele fez, criou um hub e começa a chamar startups que resolvem o problema dele. Então, como ele é um varejista, ele consegue hoje ter startups na área de recrutamento de pessoas, na área de controle de performance de vendedor, só que ele não criou nada. Ele atrai para dentro da empresa dele, ou seja, ele se abre para um processo de inovação e traz essas startups para fazer com que o negócio dele decole. E a gente já discutiu isso algumas vezes aqui, Rafael. Por exemplo, de 2019 para cá, a Magalu comprou 21 startups, cara. E aí, quando eu vi você entrando, foi bem na hora que eu estava falando desse processo de abertura que as empresas estão tendo que ter, de não se fechar mais para esse processo. E aí, um dos exemplos que é muito, muito bacana e fácil de falar é do hábito de consumo do gás de cozinha. Então, fala um pouco para a gente aí do que é a Heavy Gás e como vocês conseguem quebrar essas barreiras que as empresas têm, as revendas têm, de se abrir para um processo de inovação que a startup de vocês faz. Obrigadão, Rafael. Fala aí para o nosso público de sábado, nós estamos aqui todos os sábados às 16 horas. Fala aí para a gente, cara. Obrigado, Marcos. A Heavy Gás, ela é uma startup que nasceu com o propósito de levar tecnologia para as revendas de gás de cozinha, como você falou. Uhum. A gente vem entregando tecnologias de várias áreas, área financeira, área fiscal. E eu vou dar um exemplo agora de uma tecnologia que a gente implementou recente, que foi o Pix. O
Pix ele veio para revolucionar o mercado financeiro e principalmente de transferência de valores e, consequentemente, de pagamentos. E quando o Pix foi lançado, a gente já veio estudando a tecnologia, procurando parceiros para a implementação. E quando o Pix ficou pronto, a gente já tinha no RevGás uma solução pronta. Então, hoje, os revendedores de gás de cozinha que precisam usar o Pix, eles já podem utilizar através do RevGás. Bom, mas como é que eles fazem isso? Hoje, principalmente com a pandemia, ficou muito comum o uso de links de pagamento. As pessoas não querem ter contato com os entregadores, preferem evitar por conta da pandemia. Uhum. E a gente criou essa solução que gera um link de pagamento onde as revendas podem oferecer para o cliente via WhatsApp uma opção de pagamento. Além do Pix, também um cartão de crédito. E com isso, você traz essa inovação para o atendimento, né? Cada vez mais as empresas estão usando o WhatsApp como canal de venda e a gente tenta sempre ao máximo trazer essas inovações e adaptá-las para o mercado e para a necessidade, né, do mercado, e trazendo essas soluções sempre focando numa coisa que você falou muito bem, aí quando falou sobre as startups que estão incomodando as grandes, né, trazendo experiência. Você estar focado num segmento, conseguir entender o seu mercado e levar para ele uma experiência simples, fácil de usar. Então, eu acho que a gente está conseguindo quebrar essa barreira de acesso até as revendas, hoje, estando presente em 25 estados, através da simplicidade. Entregar uma solução simples e que resolva o problema. Né? E fora que vocês... sempre falando muito nessa questão do problema. Fora que vocês já antes dessa questão do meio de pagamento, você já resolveu um problema de gestão deles, né? Gestão da empresa, gestão dos pedidos, gestão fiscal, né, e tributária, e vocês têm essa solução. Isso mesmo, a gente conseguiu criar, né, essa solução simples. A gente viu que essa questão financeira ela era um problema, porque as revendas tinham muita dificuldade para resolver essa burocracia fiscal e a gente conseguiu trazer uma simplicidade. Eu vou dar um exemplo. Hoje existe um documento fiscal chamado CTE que, se você pegar as soluções do mercado, elas são baseadas em formulários que possuem dezenas de itens. A gente conseguiu resumir para um item, a pessoa só precisa informar o valor do frete. Isso é uma coisa que demanda estudo, demanda conhecimento do mercado, conhecimento dessa área fiscal. Mas quando você finaliza isso e entrega para o cliente uma solução tão simples nesse nível, você consegue realmente quebrar essa barreira e levar para eles essa tecnologia que precisa ser simples, descomplicada. Eu acho que é por isso que está tão na moda essa questão da experiência do usuário, o X, que todo mundo fala, que eu acho que foi um dos grandes diferenciais da Nubank. A Nubank ela criou uma experiência realmente única para o cartão de crédito. Que passou a incomodar os gigantes, os bancos gigantes, né? É isso. E ela hoje tem um valuation enorme, né? Inclusive passou o Banco do Brasil, então você tem um valuation... Nem a agência tem, né, Rafael? Um banco que nem a agência tem é maior do que todos os bancos do Brasil. Cara, eu queria te agradecer pelo seu tempo aí. O Rafael, para quem está chegando agora, que entrou aqui na nossa aula, e a gente estava falando exatamente de Open Innovation. Então, foi uma grande oportunidade. Foi uma surpresa para quem está... É só quem assiste as aulas de sábado que tem esse tipo de surpresa. E entrou mais uma galera boa aí, ó. Entrou o Rodrigo tá aí, o Anderson tá aí. Quem sabe nas próximas eu vou chamando também essa galera que tem muito a contribuir, até porque os nossos alunos aqui, alguns estão tendo pela primeira vez o contato com esse processo de inovação, essa ideia de startup. Eu acho que é muito válido pessoas como você, cara, que está há muito tempo aí construindo esse cenário e é um case de sucesso no Piauí e no Brasil, poder contribuir com a gente. Muito obrigado, cara. Obrigadão pela força, Rafael. Até a próxima. Vamos continuando aqui, então. Valeu, Rafael. Acho que é você que sai aí, não sei como é aqui. Isso. Vamos lá, então, para começar a finalizar nossa aula de aula. Olha que surpresa boa, gente, tá vendo? Então, a gente está aqui todos os sábados, às 16 horas, de 16 às 17, falando sobre inovação,
E muitas vezes você pode achar que tem muita teoria envolvida, quando na verdade não é muita teoria. A teoria, ela é uma base de sustentação para que você possa criar um processo de mentalidade bem mais apurado para não se fechar. Por isso que o nome que a gente está tratando na aula de hoje é o Open Innovation. Talvez a gente nem consiga finalizar hoje. Eu acho que eu vou deixar coisa para a gente... já que nosso tempo está acabando, eu vou terminar deixando aqui algumas coisas para a aula que vem. Então, quem estiver gostando, está na hora de soltar o foguetinho. Já passou da hora, então está na hora de soltar o foguetinho para quem está gostando da nossa live de hoje. Então, eu vou deixar aqui alguns exemplos de empresas como a Heavy Guys, que o Rafael falou aí, para que você possa imaginar. E eu acho que na aula que vem, então a gente continua falando sobre esses negócios para continuar respondendo essa pergunta, né? Como vai estar teu negócio na próxima pandemia? O que o teu negócio vai fazer quando se deparar com a próxima pandemia? Você vai estar preparado para a próxima pandemia? E quando eu falo pandemia, logicamente que é qualquer evento de ruptura. É a teoria do Black Swan. Então, como vai estar a sua empresa diante da próxima pandemia? Então, eu acho que na próxima aula nós vamos continuar com esse tema. Mas para finalizar hoje, ainda sem finalizar por completo, né, pelo menos para dar uma pausa hoje, a gente voltar no próximo sábado, eu vou dar alguns exemplos aqui de como pode ser feito esse processo e como a gente pode visualizar isso. Imagine o seguinte, isso antes da pandemia, tá? Existe uma startup em Belo Horizonte chamada Beer or Coffee. Em tradução, né, cerveja ou café. Mas o nome não tem nada a ver, ou tem tudo a ver com o que ela faz. A Beer or Coffee é uma empresa, uma startup, ela lhe ajuda a achar espaços de coworking. Então, por exemplo, você está indo para São Paulo, vai viajar, precisa fazer uma reunião. Então, você entra no Beer or Coffee e diz, olha, eu preciso de um espaço de coworking, de uma mesa de reunião, do dia tal, horário tal, horário tal. Então, o sistema vai lá e acha. Da mesma forma como a gente quer reservar hotel, reservar passagens, reservar carro, alugar carro, o Beer or Coffee, ele acha para você espaços em coworkings. Então, se você parar para pensar, você pode pensar assim, poxa, então ele atende pessoa física, né? Ou seja, B2C, ele atende um consumidor. Em tese, sim. Então, se você for viajar para qualquer lugar do país e quiser usar um espaço de coworking, você pode entrar no Beer or Coffee, os principais coworkings estão lá, eles pagam mensalidade, eles têm um modelo de negócio dele. E aí o Beer or Coffee começou a perceber o seguinte, poxa, eu posso atuar nas empresas também. Eu posso vender espaço para as empresas. Imagine, por exemplo, uma empresa que tem um grande prédio, e esse prédio ele gasta aluguel do prédio, manutenção, limpeza, segurança, reforma do prédio, que vai se desvalorizando, que pode se desvalorizar. Então, o que é que eu posso fazer? Essa Beer or Coffee começou a oferecer o seguinte serviço para as grandes empresas. Olha, vamos tirar os teus funcionários de dentro das empresas e vamos colocar em coworkings para que eles possam produzir do mesmo jeito, de maneira remota, e, ao mesmo tempo, tirando determinados custos fixos e operacionais que você tem por conta de espaço físico. Gente, isso foi antes da pandemia. Então, olha o que é inovação por tendência. O cara já estava imaginando o seguinte, o futuro do trabalho vai ser parte física e parte remota, parte presencial e parte remota. Então, uma empresa como essa, ela percebeu, antes da pandemia ainda, que existia um futuro do trabalho relacionado a trabalho presencial e trabalho remoto. Ela se chama Beer or Coffee. E o que ela fez? Olha, ela pegou uma das três principais, quer dizer, ela pegou as três principais empresas de Minas Gerais, que é a Localiza de alugar carro, é mineira, o Banco Inter e a MRV, incorporadora, né, é uma das maiores incorporadoras imobiliárias da América Latina. Então, ela pegou as três empresas e criou um serviço de locação de espaços de coworking. Só a MRV teve uma economia em 2018 para 2019 de mais de R$1 milhão que ela tinha só com custos fixos e operacionais para manter prédios. Então, uma startup, uma empresa pequena, com, sei lá, 6, 7 funcionários, criou uma solução, levou para grandes empresas soluções que tinham a ver com trabalho remoto. Por que essas empresas assimilaram isso? Porque são empresas de mentalidade aberta que se abrem para inovação.
Então, o primeiro ponto do Open Innovation é você, como empresa, o seu negócio, estar aberto à inovação. É lógico que isso tem um processo que não vai dar tempo de falar hoje, né? Porque hoje nós fomos brindados aí por uma entrevista ao vivo com o Rafael. Foi muito bacana falar da Heavy Guys, ou seja, as revendas de gás se abriram para inovação e estava lá a Heavy Guys. Essas 3 empresas, Localizas, Banco Inter e MRV, se abriram para inovação e estava lá o Be Your Coffee, uma startup que disse o seguinte: olha, eu vou reduzir os custos de trabalho, né, de estação de trabalho para você. Você vai simplesmente deslocar os seus funcionários para determinados coworkings, vão trabalhar remoto, te reduz o custo. Isso antes da pandemia. Então, imagine o quanto isso foi útil, porque esses funcionários já estavam habituados a trabalhar de forma remota, a empresa já estava habituada a cobrar. O Open Innovation, formalmente falando, ela acontece primeiro. A empresa percebe a necessidade de se abrir para a inovação, porque ela sabe que é muito caro fazer inovação fechada. E quando ela se abre para a inovação, ela começa a lançar desafios. Então, por exemplo, a empresa... Vou dar um exemplo, que eu já dei exemplo com o Rafael aqui, do Grupo Mateus de São Luís, né? O Grupo Mateus está tendo problema na hora de recrutar e selecionar seus funcionários. Então, o que ele faz? Ele abre um desafio. Olha, preciso de startups que me ajudem a recrutar, selecionar, gerar benefícios e gerar avaliação de performance para o meu funcionário. Aí ele acha o cara lá do Maranhão, né, o Grupo Mateus do Maranhão, e ele acha uma startup lá no Rio Grande do Sul que faz isso. O que ele faz? Ele traz essa startup para dentro de casa e ali ele atua diretamente como um grande cliente, um grande player, mas obviamente um grande case. Essa startup certamente vai ganhar grande notoriedade, vai ganhar grande espaço. Vou dar outro exemplo para a gente fechar a aula. Gympass. Para quem não conhece a Gympass, é uma startup muito legal que ela credencia academias, crossfit, clínicas de fisioterapia. Então, ela credencia essas clínicas, por causa do Pilates e tudo mais, credencia academias. E aí você, por exemplo, se você pagar a assinatura do Gympass, você não precisa pagar a academia. Então, você pode chegar e ter várias academias na sua cidade que são credenciadas pelo Gympass. Você é assinante, você diz, olha, hoje eu vou treinar musculação, aí você vai para uma academia. Não, hoje eu vou fazer Pilates, aí você vai para uma determinada clínica. Não, hoje eu vou fazer CrossFit, aí você vai para uma determinada galeria. Então, isso a Gympass faz para o consumidor final. Mas olha a sacada dela. A sacada da pandemia chegando aí. Chegou atrasada, hein, cara, hoje. Olha o que a Gympass, olha a sacada da Gympass. As empresas estão perdendo muitos funcionários por estresse, por sedentarismo, problemas de saúde referente à obesidade, falta de mobilidade. A Gympass criou programas para as empresas. Então, se você tem uma empresa e quer criar um programa de incentivo à saúde para o teu funcionário, você vai lá e contrata a Gympass, fecha uma parceria com a Gympass. Então, olha como é interessante. As empresas precisam se abrir para a inovação. Então, hoje a gente vai finalizar, porque eu não vou mais falar, mas hoje, para não gerar, para não ficar nada pela metade. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade. Eu achava que a gente fosse fechar hoje, mas a aula foi sensacional hoje. Por quê? Porque gerou uma discussão, tivemos um convidado que apareceu aqui, entrou quer dizer, tivemos um parceiro que entrou e eu tive a ousadia de convidá-lo e ele participou, que foi o Rafael da Heavy Guys. O Samuel também está entrando aqui. O Samuel é um gestor do ecossistema de startups do Piauí, é um cara, um grande incentivador das startups. Quem sabe na próxima você aparece e a gente conversa, Samuel. Quem apareceu hoje foi o Rafael da Heavy Guys, e sempre que aparecer alguém aqui que a gente estiver falando sobre inovação, sobre empreendedorismo, com certeza eu vou chamar para fazer o que aconteceu hoje. Nós somos hoje agraciados com essa presença ao vivo e que reforçou ainda mais para a gente que o que a gente está discutindo aqui não é teoria, é prática. As grandes empresas estão se abrindo para o processo de inovação e quem chega para suprir essa necessidade de inovação e resolver determinados problemas são as startups. Então, finalizando hoje, reforçando o nosso tripé, né? Gente, o mercado 4.0 é composto pelo tripé. Gente, negócio e tecnologia. Gente, falamos até a aula passada sobre gente, ou seja, são as pessoas que são
ponto de partida para dar acesso às novas tecnologias. Então, quando se fala em transformação digital, nós não estamos falando de inserção de tecnologia, nós estamos falando em mudança de paradigma do comportamento de algumas pessoas para dar acesso a essas tecnologias. Então, as empresas, quando quiserem fazer transformação digital, elas têm que primeiro capacitar as pessoas, tratar as pessoas, para que essas pessoas estejam dispostas a dar acesso a novas soluções, que são novas soluções, mas geralmente resolvem os velhos problemas, e essas soluções vêm em formato de tecnologia, e pode vir ou em formato de tecnologia fechado, ou em formato de tecnologia aberta, por conta da inovação de algumas startups que são adquiridas ou pelo menos incubadas. Não precisa comprar, a empresa não precisa comprar uma startup, ela pode simplesmente fechar parceria e trazer para dentro de sua estrutura essa inovação. Só que, como a gente falou na aula passada, isso é predisposição das pessoas. Hoje nós estamos falando de quê? Nós estávamos falando de quê? Negócios, que é a segunda parte do tripé. Gente, negócio, tecnologia. E como é que os negócios estão se deparando com isso? Foi a pergunta da nossa aula de hoje. Qual foi a pergunta? Nossa pergunta foi como o seu negócio está se preparando para a próxima pandemia. Gente, anota isso e deixa isso marcado em algum lugar, porque isso é muito sério. Como o seu negócio está preparado para a nova pandemia. Não que vai aparecer uma nova pandemia, mas quando eu falo nova pandemia, é exatamente o novo ponto de ruptura do mercado. O novo que vai se tornar a nova teoria do Black Swan, do cisne negro. Então, como é que sua empresa está se preparando para a nova pandemia? Como é que você está trabalhando a parte de Open Innovation, a parte de transformação digital? Como é que você enxerga processos disruptivos como startup, ao ponto de identificar novos problemas, ao ponto de gerar novas soluções? Então, a gente vai finalizar a aula de hoje. Grandes amigos aparecendo aqui, mas estão aparecendo muito tarde, hein, gente? A aula começa às 16. E aí, no próximo sábado, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula alguns indicadores para que a gente possa tirar a miopia do Open Innovation e não deixar acontecer, né, o que o Rinaldo falou aqui, da destruição criativa. A destruição criativa, ela acontece quando você gera certeza e entra numa zona de conforto. A zona de conforto não tem possibilidade criativa, tá? A zona de conforto não gera criatividade. A zona de conforto gera certeza. E a certeza, o excesso de certeza, ela é inimigo do processo criativo. Então, vamos sabotar a certeza. Inclusive, tem uma palestra minha sobre isso, não sei se está no meu canal do YouTube, mas lembrando que todas essas aulas ficam gravadas no feed, então já vou subir para o feed do Instagram, para você que perdeu, já vou subir para o canal do YouTube. No próximo sábado, a gente se encontra novamente às 16 horas para dar continuidade a esse tema. Eu vou trazer 4 indicadores de como você perceber a oportunidade de inserir Open Innovation em alguma empresa. Isso vai poder fazer com que você se torne, inclusive, um consultor. Já pensou você ser um consultor de negócio, de transformação digital, um consultor de Open Innovation? Então, não é difícil ser um consultor de Open Innovation. A gente está aqui para mostrar a nossa tecnologia, que é o Choque, e dentro da nossa tecnologia, mostrar, quem sabe, a formação de profissionais, de consultores, de C-levels, de gerentes, com a mentalidade ligada à inovação, à transformação digital, a novos negócios disruptivos. Então, valeu, Marcos. Então, isso aí a gente vê lá no IFP, tá bom, Marcos? Então, no próximo sábado, às 16 horas. Primeiro, Marcos, depois a gente conversa sobre a avaliação, mas eu não costumo fazer avaliação. Eu quero que você assista a aula. A avaliação é processo industrial de captação, reprodução de conteúdo e avaliação. Esqueça isso aí. Vamos assistir a aula. Vamos aprender. Esquece a avaliação. Lembrando, próximo sábado, às 16 horas, a gente se encontra aqui. A aula eu vou subir agora para o feed do Instagram e já vou subir para o YouTube. O canal do YouTube é youtube.com/Marcos Linhares. youtube.com/Marcos Linhares. Vai lá, se inscreve, assina o sininho, faz tudo aquilo que a gente sabe. Valeu, Marcos. Sempre assiste, então. Então, até o próximo sábado, pessoal. Os convidados de todos os sábados, nossos alunos que não faltam todos os sábados, estão convidados novamente para estar aqui. O Elmo, o Neemias, Imaculada, Merval, Rinaldo, espero não ter esquecido ninguém. E, quem sabe, na próxima aula tenha mais surpresas como a de hoje. Obrigado, pessoal. Saúde, se cuide, Deus abençoe. E até a próxima, até o próximo sábado, 16 horas. Estou subindo agora
a aula para o Instagram e subindo agora a aula para o YouTube para você não perder essa oportunidade. Beleza? Até mais. Até a próxima. Até o próximo sábado. Com fé em Deus. Interromper a gravação.